Pior Olimpíada de todos os tempos. É o que diz aqui o Maurício do vôlei, que hoje é um político, mas um jogador de vôlei muito importante da seleção brasileira, né? Foi um dos grandes da nossa seleção de vôlei. E esse vídeo é sobre isso. Eu sou o Sentinela, esse é o canal do Sentinela. E o propósito desse canal aqui é trazer assuntos que possam agregar na sua vida, às vezes trazendo um ponto de vista diferente do seu, às vezes para confirmar alguma coisa que você já pensa. Vamos lá. O porquê que o Maurício entende que essa seja a pior Olimpíada de todos os tempos? Ele diz aqui: em Paris estamos vendo um show de horrores com uma cobertura muito feia e uma militância nojenta. A principal parte é essa questão aqui da militância nojenta. Obviamente ele é um político, né? E ele é um político que se pode considerar um político conservador, um político de direita. E o que a gente vê nas Olimpíadas de Paris é, sim, uma propaganda progressista, ao meu ponto de vista, né? Se a gente for recuperar um pouco do histórico das Olimpíadas, as Olimpíadas foram criadas na Grécia, né? Isso todo mundo sabe, em um contexto de uma festa até religiosa, né? Porque tinha um contexto ali dos deuses gregos. Porém, essa festa, né? Esse evento, ele foi evoluindo. E hoje, nas Olimpíadas, chamadas Olimpíadas Modernas, ela não tem um cunho religioso, obviamente, e se buscou sempre trazer o primor da performance humana, não é? Quando eu digo da performance humana, não só física, mas mental. Afinal, o esporte, né, o físico está intrinsecamente ligado ao mental, né? É impossível você ser um atleta olímpico se você não tiver um mental estruturado, né? A gente teve inclusive a Simone Biles, né, que teve um problema, ela não conseguiu performar porque o mental dela não estava no nível do que ela sabe fazer, do físico dela, das habilidades que ela possui, mesmo sendo uma das maiores, se não a maior, do seu esporte. Bom, dito isso, as Olimpíadas, que sempre tiveram esse viés do máximo do ser humano, sempre se buscou oportunizar ali, aproveitar e trazer para o evento mensagens para a humanidade, né? Mensagens muitas vezes de união, né? De reflexão, de trazer, poxa, o que é que a gente está fazendo aqui? Então, já teve mensagem relacionado ao meio ambiente, a conflitos civis, guerra, questões mais diversas possíveis, questões raciais. Porém, a organização sempre tentando, a organização em si sempre trouxe assuntos mais globais, né? Mais de união dos seres humanos, mais de incentivo ao esporte, à superação. Sempre tentou recompensar essas pessoas e trazer à tona histórias de superação, né? E deixava assuntos mais polêmicos, vamos dizer assim, que são assuntos, por exemplo, raciais, que já tiveram em relação ao movimento Pantera Negras, e vários outros. Ele sempre deixou isso a cargo dos atletas, né? Com uma certa até proibição, porque tentava ali trazer uma pureza dos jogos, né? Os jogos são para a humanidade. A humanidade, sabe aquela forma, aquela questão bem blasé, até necessária, né? Uma coisa mais institucional. A instituição apoia aqui a superação do ser humano, o meio ambiente, porque assim, quem é que vai ser contra o meio ambiente, né? Não, você foi a favor do meio ambiente. Não, gerou polêmica, falou que é a favor do meio ambiente, né? E sempre de forma blasé, nunca foi algo muito concreto, é sempre trazendo um pouco de reflexão, né, sobre
paz, sobre resolução de conflitos, mas sempre de forma muito blasé e não trazendo, porque também não é um veículo, vamos dizer assim, que vai resolver efetivamente essas questões, né? A questão ambiental não vai ser resolvida porque na abertura das Olimpíadas teve lá um videozinho de uma planta nascendo e teve a narração de uma atriz famosa pedindo pelo amor de Deus. Não vai acontecer, né? Não é intuito deles e também não se fosse, não seria possível. Mas nessas Olimpíadas ficou muito claro que a instituição, vamos dizer aí, o Comitê Olímpico Internacional, aprovou uma abertura que ela traz elementos muito progressistas, né? Tudo bem que faz parte da cultura francesa, tiveram diversos elementos, né, que trouxeram a cultura LGBTQIA+, o que é absolutamente normal, porque, enfim, somos seres humanos, todos iguais, porém, alguns aspectos ficou além do normal, né? O mais famoso, né, foi essa questão aqui dessa representação da Santa Ceia, né? Porque, bom, tá claro e evidente que é uma representação da Santa Ceia, com os elementos aqui foram trocados por pessoas da comunidade LGBT que ia mais. Só que aí fica a pergunta: para quê? Qual foi o intuito do diretor artístico da apresentação em fazer isso? Ou qual foi o intuito quando o Comitê Olímpico aprovou essa abertura? Porque a comunidade LGBTQIA+, não vai ser exaltada por conta disso, não vai obter o respeito por conta disso, não tem um benefício, sabe? Muito pelo contrário, gera um atrito completamente desnecessário, porque às vezes, quando tem aquela velha história, né? Para você fazer um omelete, você precisa quebrar os ovos. Para você trazer respeito para a comunidade, você não precisa afrontar outras comunidades, inclusive uma religião ou várias religiões, né, que tem a vertente aí no cristianismo, que viram isso aqui como uma afronta, né? Na verdade, aqui os organizadores falaram que não foi uma referência à Santa Ceia lá de Leonardo da Vinci, que foi, na verdade, uma inspiração nessa outra pintura aqui chamada Le Festin de Dieu, né? A Festa dos Deuses, que é praticamente desconhecida por 99% das pessoas no Ocidente, né? Se você for daqui do Ocidente, mesmo que você não seja cristão, se você olhar essa imagem e quiser fazer uma correlação histórica, você vai lembrar disso aqui. É muito evidente, né? E aí tem aqui a manchete: historiadores divididos. Assim, será que estão divididos mesmo? Porque, assim, vamos ser sinceros, senhores historiadores. Se você pensar se você pensar numa pessoa que não seja do Ocidente, né, que tenha uma religião, seja do hindu, que nunca teve muito contato com a cultura do Ocidente ou com o cristianismo, talvez ela não faça essa ligação aqui. Mas uma pessoa do Ocidente, é muito claro essa ligação. E, de novo, qual o benefício poderia se tirar dessa mensagem aqui? Desse frame em específico? Qual benefício essa comunidade poderia tirar disso aqui? Não existe. Simplesmente não existe, né? Você não consegue de forma alguma exaltar essa comunidade
trazer respeito a alguma coisa através dessa imagem. Não existe o objetivo principal que poderia se esperar que fosse uma mensagem em busca de respeito, em busca de aceitação, em busca de valorização. Não existe. Eu não consigo, pelo menos na minha opinião, tudo que eu estou dizendo aqui é a minha opinião, né? Eu não consigo enxergar. Se você consegue enxergar alguma forma de que essa mensagem aqui fosse bem sucedida, por favor, escreva aqui, nos traga essa informação, porque eu não consigo realmente enxergar. E dizer que foi inspirado nessa imagem aqui é de Desculpa, eu não consigo. Eu não consigo. Você dizer que foi inspirado em algo que... Vamos dizer que realmente fosse inspirado nessa imagem aqui, nesse outro quadro. Le Festin de Dieu, a festa dos deuses, né? E o festim dos deuses, talvez seja a tradução melhor. Vamos dizer que realmente seja inspirado nessa imagem aqui, que 99% das pessoas não conhecem. Quando foi montado o espetáculo aqui, será que ninguém falou assim, peraí, não, tá parecido com a Santa Ceia de Da Vinci. Vamos pensar em outra coisa, sabe? Mesmo que você pense assim, que a ideia realmente fosse representar, o que é que traria para a comunidade de novo? Se a ideia realmente fosse essa outra imagem aqui que tem outros deuses, enfim, qual é a exaltação da comunidade que vocês estão trazendo para isso, não é? Então, aqui o quadro, enfim, completo, né? Le Festin de Dieu, a festa dos deuses, em tradução livre, de um artista holandês, né, que minha ignorância realmente não conhecia. Enfim, fica a pergunta aí para vocês. E aí, obviamente, se trata, a partir desses... a partir desse momento, já se cria uma rejeição a esses jogos, né? A verdade é essa. Já se cria ali um pé atrás com esses jogos, que trouxe essa série de elementos e começa-se a pensar o porquê disso tudo, né? Será que esses grandes eventos esportivos não estão servindo como uma tentativa de mudar, de trazer normalidade para algumas coisas e mudar o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, né? Por exemplo, trazer isso, né? E faturar com isso, com quem quer trazer a normalidade para certas coisas, né? Não estou dizendo o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que não é. Quero saber o porquê e quem está pautando essas coisas em eventos como as Olimpíadas. Um outro lado, a FIFA, né? Tem aqui uma notícia da FIFA. A FIFA faturou 40 bilhões com a Copa do Mundo do Catar, né? E todo mundo traz uma desconfiança sobre a FIFA ter supostamente vendido a Copa do Mundo para o Catar, para tentar trazer a imagem de que o Catar, que é o inverso, o completamente oposto do que se tratou na França, né? Na França a gente está falando de progressismo, no Catar a gente está falando de conservadorismo ao extremo, vamos dizer assim, um extremo muito extremo, não é? Que inclusive ninguém poderia nem tomar uma cerveja em público. Enfim, vocês acompanharam. E todo mundo falou sobre a questão do sport washing. O que seria o sport washing? A lavagem de imagem de um país, ou de uma vertente, ou de uma ideologia a partir do esporte. Olha, não, o Catar não é esse bicho de 7 cabeças. Olha, tem uma Copa do Mundo lá, abraçou todo mundo pôde visitar, não teve nada demais. Será que não é o mesmo que está acontecendo
aqui, sabe? Só que pro outro lado, olha, esses costumes, essas coisas aqui, é completamente normal. Eu vi nas Olimpíadas, sabe? E aí se perde a credibilidade, né? A FIFA há muito tempo se perdeu a credibilidade em não só em relação a narrativas, mas em relação a uma instituição que só pensa em dinheiro, não é? O COI tem diversas, como eu posso dizer, mas diversas reclamações dos atletas referente a questões esportivas, né? Mas será que o COI também não está envolvido em questões de narrativas, de vendas, de tentar transmitir, utilizar-se de uma Olimpíada para trazer agora não só aquilo que eu falei que eles traziam antes, que era a mensagem para a humanidade, mas tentar trazer uma ideologia para implementar na sociedade. É muito difícil, isso não é um vídeo aqui no YouTube, não sou eu que vou te trazer essa resposta, mas o que eu quero te trazer aqui é uma luz sobre o assunto, te trazer, talvez você não tenha pensado sobre isso, que essas organizações estão utilizando aquilo que mais tem audiência, que é o esporte. Basicamente, o cidadão comum, o lazer dele é assistir um esporte. Né? Ele pode ser o mais pobre possível, ele tem um time de futebol. Se tiver nas Olimpíadas, tiver um atleta brasileiro que ele nunca ouviu falar o nome, mas estiver ali disputando uma medalha, ele vai estar assistindo. E aí pode ser um momento e é um momento de grande atenção. Não à toa, várias marcas estão ali, patrocinam, gastam dinheiro, porque tem muita gente assistindo, tem retorno. E por que não utilizar esse espaço para inserir uma propaganda ideológica, mas sem roupagem de propaganda, para normalizar um comportamento? Neste caso, eu estou apontando esse comportamento aqui de uma possível blasfêmia, né, em relação a um elemento sagrado, né, uma representação do Cristo, né, algo sagrado para a maioria das pessoas no Ocidente. E, enfim, fica a dúvida aí. Essa é a contribuição que eu queria deixar. Se você pensa diferente, por favor, escreva aqui, né, obviamente dentro do respeito e da cordialidade que todos merecem. E se você concorda, comenta aqui também. Enfim, diz o que você achou, se é isso mesmo, se tem mais elementos que você pode trazer para a discussão. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.